Novo Testamento é a playlist específica de hoje, uma playlist específica de teologia. Estou construindo de forma bastante introdutória e elementar aqui no canal. E hoje eu quero tratar sobre o quê? Sobre propósito do livro de primeira carta aos Coríntios. Então, o propósito desta carta. Vamos lá. Propósito. Richards, um autor, né, diz que esta carta aos Coríntios tem sido chamada de a epístola problemática, a primeira carta aos Coríntios do Novo Testamento. Ela contém a resposta de Paulo a relatos de conflito no corpo local e de confusão sobre a doutrina e a prática cristã. Apresenta-se humildemente, ou seja, por meio de súplica, a fim de que todos possam exteriorizar uma união consumada em Cristo, possuidores do amor fraterno, distantes a qualquer divergência, que possa tirar-lhes o mesmo parecer, no sentido de manter a comunhão. Em outro momento, Paulo fala acerca da igualdade, representando de maneira prática os dois cristãos manifestarem a caridade uns aos outros. Isso é uma citação desse autor, né, Richard. Não é de admirar que os escritos de Paulo sejam tão enérgicos aqui. A igreja deve ser o corpo vivo de Cristo na terra. Para cumprir seu propósito divinamente ordenado, a igreja institucional, né, deve ser uma experiência bem como... Não, nesse caso aqui a igreja como corpo mesmo. Deve ser uma experiência bem como em realidade. Então Paulo apresenta-se para a tarefa não só na defesa de sua autoridade apostólica, mas também corrigindo o pensamento daqueles que supõem que sua doutrina ou prática em particular fossem a base para a reivindicação da superioridade sobre seus irmãos e irmãs. Passa a ser um convite saudável, comunhão em Cristo, lembrando e confirmando o testemunho recebido por meio da ação de graças, portando-se firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Esse reconhecimento paulino comprova o valor de servir ao Senhor em propósito, em oposição aos constantes cismas que trazem depreciação das obras do Senhor, estando inseridos integralmente, encorajados a permanecerem confiantes no triunfo de Cristo. Leon Morris, um outro autor, diz o seguinte: ao dizer que o propósito de Paulo ao escrever esta epístola é principalmente endireitar desordens que os coríntios são aqueles que nascem ou que residem na cidade de Corinto naquela época, encaravam superficialmente, mas que ele considerava graves pecados. Seus propósitos elencados têm uma finalidade que logo será dado na conclusão. Antes vejamos o que está em segundo lugar. Ele escreveu para responder questões que lhe levantaram. Em terceiro lugar, escreveu para ministrar algum ensino doutrinário, particularmente sobre a ressurreição. Nesta epístola, Paulo não apenas trata de problemas que têm um modo de reaparecer em outras épocas e regiões. Ele nos dá o princípio sobre o qual agir, isso segundo Morris, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, trazendo uma ideia do propósito, né, da primeira carta aos Coríntios, também conhecida como a epístola problemática. Estou construindo uma playlist sobre o Novo Testamento, o livro texto básico que estou utilizando é do Sinai, né? No próximo vídeo quero tratar sobre a importância e teologia desta epístola, ou seja, a primeira carta aos Coríntios. No vídeo passado eu tratei sobre data e lugar da primeira carta aos Coríntios. Vou deixar esse vídeo aqui no final. Valeu!